Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradeço a Deus a oportunidade de gravar mais um vídeo. Agradeço também aos amigos e amigas que têm se inscrito em nosso canal no YouTube, que têm nos prestigiado também no Facebook, compartilhando, comentando, curtindo. Agradecemos muito, ficamos muito felizes. O objetivo desse pequeno trabalho é a divulgação do bem, é a divulgação do otimismo, da esperança. Hoje nós vamos gravar um vídeo que tem por título A Missão dos Apóstolos. Vamos lá. Um apóstolo é aquele que é enviado, é o mensageiro, embaixador. O apóstolo é aquele que representa quem o enviou. E o apóstolo, ele é um educador por excelência. Nós fomos buscar no livro Fonte Viva um ensinamento trazido pelo Espírito Emmanuel. Esse livro é de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. E aqui ele pinça uma frase de Paulo de Tarso, na primeira epístola que Paulo faz para os coríntios, da cidade de Corinto. Então Paulo fala sobre apóstolos. Ele diz assim: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte. Pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Palavras duras de Paulo, sem dúvida nenhuma. Mas lembrando que o apóstolo, ele é o educador por excelência. Nele reside a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine junto à esfera superior. O legislador, ele formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na área externa do campo social. O administrador, ele dispõe de recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote, ele ensina ao povo as maneiras da fé, em manifestações ainda primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. Onde entra aí o apóstolo, então? Daqui a pouquinho nós vamos ver. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina, criadas para a evolução da criatura, e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Mas os apóstolos são os condutores do Espírito. Por isso que utilizar-se deste nome, apóstolo, exige de nós certamente uma envergadura moral, espiritual, que ainda não possuímos, a grande maioria de nós encarnados no planeta Terra. Os apóstolos, em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmo a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Vamos nos lembrar dos apóstolos de Jesus. Foram 12. Judas, infelizmente,
irmão nosso também, merecedor do nosso respeito, errou. Não pôde, naquela ocasião, trabalhar pelo Cristo, com o Cristo. Cometeu suicídio. Mas como ele é um espírito imortal, certamente ele teve a oportunidade de se equilibrar e tornar-se melhor. Porque ele era bom, apenas errou. Erros que nós todos cometemos. Mas todos os outros 11 apóstolos de Jesus, eles reafirmaram realmente, foram instituições vivas de exemplo, revelador, falando ao mundo tudo aquilo que haviam aprendido com Jesus. E deram-se por amor a Jesus. Todos eles tiveram mortes violentas, foram assassinados. Com exceção de João, que teve o seu desencarne de forma natural. Mas todos eles, como diz aqui, ofereceram a si mesmos em essência, demonstraram a claridade que acendiam ao redor deles, para que os outros todos pudessem ter então como caminhar. Então, ser apóstolo é ser um verdadeiro cristão. Continua Emmanuel no seu livro, dizendo que os apóstolos interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles, os apóstolos, surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores, através da doação total de si próprios a benefício de todos. O livro Paulo e Estevão retrata para nós a história de dois verdadeiros apóstolos, Paulo e Estevão. Estevão foi o primeiro dos apóstolos cristãos que deu a sua vida por amor ao Cristo. Ele foi o primeiro cristão sacrificado ou assassinado. E Paulo de Tarso teve uma vida voltada para pregar os ensinamentos de Jesus e vivenciá-los. Ou seja, um verdadeiro apóstolo. Trabalhou a benefício de todos. Por isso, passam na terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo, sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, porque os apóstolos não eram reconhecidos. Representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento, transitam pelo mundo, e conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento. Nos apóstolos estão condensados a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. O quanto nós, espíritos encarnados no século XXI, somos devedores dos apóstolos, porque eles foram os continuadores daquilo que Jesus veio nos trazer. Durante 3 anos, Jesus os ensinou, vivenciou, e eles, durante o restante da encarnação deles, e em outras reencarnações também, trabalharam no sentido de continuar sendo merecedores do título de apóstolos. Agradecemos muito a eles. E o maior dos exemplos que nós temos, que Jesus nos enviou, que é Paulo de Tarso, quanto esse espírito trabalhou. Quanto outros espíritos trabalharam também, não vamos enumerar aqui, mas trabalharam sim, sempre, em favor dos outros, a benefício dos outros, pregando os ensinamentos de amor que Jesus nos ensinou, vivenciando o amor em todos os momentos. E fizeram isso com alegria, com felicidade, porque compreendiam verdadeiramente o Cristo e as lições que ele viera nos trazer.
Essa é a missão dos apóstolos. Que possamos, então, reverenciá-los sempre. Era isso, amigos. Muito obrigado. Fiquem bem, fiquem em paz.